Sejam bem-vindos, meus irmãos. Imagine começar o seu dia contemplando a grandeza de Deus, sentindo a presença dele em cada detalhe da criação. O céu estrelado, o brilho do sol, o canto dos pássaros. Tudo ao nosso redor é um reflexo do amor e do poder do Criador. E no meio de toda essa imensidão, Deus escolheu olhar para mim e para você, nos dando valor e propósito. Que mistério glorioso é esse, não é verdade? Hoje vamos mergulhar no Salmo 8, uma oração poderosa que nos leva a refletir sobre a majestade de Deus e o privilégio de sermos parte do seu plano. Vamos juntos explorar como essas palavras podem transformar a forma como enxergamos o mundo e nosso papel nele. Prepare-se para um momento de conexão profunda com Deus, um instante de oração que vai renovar sua fé, trazer paz ao seu coração e inspirar o seu dia. Fique comigo até o final deste vídeo e permita que o Salmo 8 te guie a uma nova perspectiva sobre a grandeza do Criador e o propósito que Ele tem para a sua vida. Vamos começar? No Salmo 8, encontramos uma poderosa expressão da grandiosidade de Deus, um convite para contemplarmos o universo em sua imensidão e beleza e reconhecer a majestade divina em cada detalhe da criação. Desde o começo, o Salmo nos leva a um estado de humildade ao olhar para o céu, para as estrelas e para a obra divina que nos envolve. O salmista começa com um clamor de louvor. Ó Senhor, nosso Senhor, como é grande o teu nome em toda a terra! Essa primeira frase já nos coloca em um estado de reverência, nos lembrando de que Deus é incomparável, sua grandeza ultrapassa os limites de tudo o que conhecemos. A magnitude de Deus não se restringe ao poder que ele exerce sobre o universo, mas se revela também no cuidado e atenção que ele dedica à humanidade. O Salmo 8 destaca essa imensidão quando fala das estrelas, da lua e da vastidão do céu, criando uma sensação de que o ser humano é pequeno diante dessa imensidão. Mas, surpreendentemente, Deus se importa com o ser humano. O Salmo afirma: e apesar de nossa pequenez, Deus nos fez um pouco menor do que os anjos e nos coroou de glória e de honra. Isso revela uma verdade profunda. Deus, em sua grandeza infinita, nos vê com amor e nos dá um valor imensurável. Ele confia a nós a responsabilidade sobre sua criação, o que nos mostra que, mesmo em meio à vastidão do universo, temos um papel essencial no plano divino. A grandeza de Deus, no Salmo 8, não é apenas sobre sua capacidade de criar e sustentar o universo, mas também sobre o seu amor incompreensível por nós, criaturas pequenas, mas valorizadas e amadas por Ele. Ao refletirmos sobre isso, somos convidados a começar o nosso dia com gratidão e reconhecimento de que, embora sejamos pequenos diante da imensidão de Deus, Ele nos deu dignidade, propósito e um valor eterno. Esse entendimento sobre a grandeza de Deus nos prepara para uma oração matutina cheia de louvor, onde reconhecemos o Criador de tudo o que existe, agradecendo por nos permitir fazer parte dessa criação maravilhosa. O Salmo 8 nos leva a uma profunda reflexão sobre a majestade de Deus, que se revela através da grandiosidade do universo. Ao olharmos para o céu, para as estrelas e para a vastidão do espaço, somos confrontados com a imensidão da criação. E nesse momento, não podemos deixar de nos sentir pequenos diante da magnitude de tudo o que Deus criou. O salmista, ao contemplar os céus, escreve: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem, para que te lembres dele. Essa pergunta, embora simples, carrega uma profundidade imensa. O ser humano, diante de tamanha grandiosidade, se vê praticamente insignificante e, no entanto, Deus, em sua sabedoria e amor, escolheu se importar conosco.
Ao refletirmos sobre as estrelas, a lua, os planetas e as galáxias, percebemos como o universo é um reflexo da sublime majestade de Deus. Cada estrela no céu, cada raio de luz que atravessa o espaço, carrega em si a assinatura do Criador. A magnificência do cosmos nos lembra da infinitude de Deus, que criou o universo não apenas em sua beleza, mas também em sua harmonia e equilíbrio perfeitos. A vastidão do espaço não é um simples cenário. Ela é um testemunho silencioso da grandeza de Deus, que com sua sabedoria deu ordem e propósito a tudo o que existe. O universo, em sua infinidade, aponta para algo maior que ele próprio, e isso é o próprio Deus, o autor de toda a criação. Contemplar a majestade de Deus no universo não é apenas um exercício de admiração, mas uma oportunidade de reflexão sobre nosso lugar dentro dessa criação grandiosa. Mesmo sendo tão pequenos, somos vistos e amados por Deus. Ele nos chamou a ser parte do seu plano, a cuidar da sua criação e a viver de acordo com os propósitos divinos. Esse é um chamado que vem diretamente da grandeza, daquele que criou tudo o que existe. Ao olharmos para o céu, somos lembrados da soberania de Deus sobre toda a criação. Ele é o Senhor do cosmos, o governante de toda a imensidão. E, ao mesmo tempo, Ele se importa conosco, com nossas vidas, nossas lutas e alegrias. Essa majestosidade divina nos convida a nos curvar diante de Deus em reverência, louvor e adoração, reconhecendo que, mesmo em nossa pequenez, somos preciosos aos olhos do Criador. Esse entendimento da sublime majestade de Deus deve nos conduzir à oração, ao agradecimento e ao reconhecimento de que, apesar da grandeza do universo, Deus escolheu se revelar a nós, nos dando a oportunidade de experimentá-lo de perto em nossa vida cotidiana. Ao iniciar o dia com esse pensamento, somos inspirados a viver com gratidão, maravilhados com a beleza e perfeição da criação de Deus. Uma das mensagens mais poderosas do Salmo 8 está na forma como ele exalta o valor e o propósito do ser humano diante da grandiosidade de Deus. Depois de nos mostrar a vastidão do universo e a majestade de Deus, o Salmo faz uma transição surpreendente e tocante ao afirmar que, apesar de nossa pequenez, Deus nos criou de maneira especial e nos conferiu um propósito único, que é o homem, para que te lembres dele, e o Filho do homem, para que o visites. Estas palavras, que podem parecer questionadoras à primeira vista, nos revelam uma verdade profunda. Deus, o Criador do universo, escolheu cuidar de nós de uma maneira única. O ser humano, em sua fragilidade, é lembrado e visitado por Deus, o que demonstra a sua grandeza e o amor incompreensível que Ele tem por nós. Mesmo sendo tão pequenos diante da imensidão do universo, somos criaturas de grande valor aos olhos de Deus. Ele não apenas nos criou, mas também nos confiou um papel fundamental. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esta afirmação sublinha o fato de que, mesmo em nossa fragilidade, Deus nos deu um propósito de grande importância. A ideia de ser coroado de glória e honra é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, Deus nos vê como seres dignos de seu amor e confiança. Ele não nos criou apenas para existir, mas para viver com um propósito claro, cuidar da criação e refletir sua imagem através de nossas ações. No Salmo 8, Deus coloca o ser humano acima das outras criaturas da terra, delegando a nós a responsabilidade de governar sobre a criação. Fizeste-o dominar sobre as obras das tuas mãos. E tudo puseste debaixo dos seus pés. Essa responsabilidade de cuidar do mundo que Deus criou não é uma simples tarefa.
é um privilégio e um chamado. Somos chamados não apenas para viver em harmonia com a criação, mas também para ser seus guardiões, cuidadores e cuidadores fiéis daquilo que Deus confiou a nós. Em um mundo que constantemente nos desafia com distrações e desafios, é fácil esquecer o propósito divino que temos em nossas vidas. O Salmo 8 nos lembra que fomos criados para algo maior, para viver de acordo com a dignidade que Deus nos concedeu, refletindo sua glória através de nossas atitudes diárias. Ao refletirmos sobre o papel que desempenhamos no plano de Deus, podemos começar o nosso dia com uma nova perspectiva. O conhecimento de que Deus nos criou com propósito nos ajuda a enxergar cada momento da vida como uma oportunidade de honrar a Ele, de cumprir nossa missão e de viver de acordo com sua vontade. Cada ação, cada escolha, cada gesto de amor e cuidado se torna uma maneira de vivermos de acordo com o propósito divino. Começar o dia com essa compreensão do nosso papel e da nossa importância no plano de Deus nos fortalece e nos dá motivação para viver com mais intensidade e propósito. Não somos meros observadores da criação, mas agentes ativos que têm a responsabilidade de refletir o amor e o cuidado de Deus em tudo o que fazemos. O Salmo 8, portanto, não é apenas um convite para admirar a criação de Deus, mas também um lembrete de que fomos criados com grande dignidade e para um propósito divino extraordinário. O Salmo 8 nos ensina a olhar para o início de nosso dia com uma nova perspectiva, fundamentada na reverência e gratidão pela grandeza de Deus. Ao começarmos cada manhã, somos convidados a parar, respirar e refletir sobre a vastidão do universo e o fato de que o Criador de tudo isso nos ama e se importa profundamente conosco. O salmista começa o Salmo 8 com um clamor de louvor. Ó Senhor, nosso Senhor, como é grande o teu nome em toda a terra. Essa declaração de adoração deve ser o ponto de partida para a nossa oração matutina. Iniciar o dia reconhecendo a grandeza de Deus nos coloca no devido lugar diante de sua imensa sabedoria e poder. Ao acordarmos, muitas vezes somos invadidos por preocupações e desafios, mas o Salmo 8 nos convida a primeiro olhar para Deus, não para as circunstâncias ao nosso redor. A oração da manhã, então, torna-se uma oportunidade de realinhar nosso coração e nossa mente com os propósitos divinos, reconhecendo que, independentemente das dificuldades que enfrentaremos, Deus é maior que tudo e merece nosso louvor. Oração matutina baseada no Salmo 8 é, portanto, uma oração de reconhecimento e entrega. Ao refletirmos sobre o universo e sobre o papel especial que Deus nos confiou, somos levados a começar o dia com um espírito de gratidão. A gratidão não apenas nos coloca em sintonia com o divino, mas também nos ajuda a ver as bênçãos em nossa vida, mesmo nos momentos mais desafiadores. A beleza do mundo ao nosso redor, a dádiva de mais um dia de vida e a certeza de que Deus está conosco em cada passo. Tudo isso deve ser reconhecido em nossa oração de manhã. Começar o dia com uma oração como essa nos ajuda a definir o tom para o resto da jornada. Quando focamos em Deus primeiro, antes das nossas tarefas, preocupações ou afazeres, estamos colocando nossa confiança nele, reconhecendo sua soberania sobre o universo e, ao mesmo tempo, seu cuidado pessoal por cada um de nós. A oração da manhã, portanto, não é apenas um ritual, mas uma prática de devoção e entrega. Ao colocarmos Deus em primeiro lugar, nossa visão do mundo se transforma e nossa atitude diante da vida se torna mais positiva e centrada em seu amor. Além disso, a oração matutina também nos prepara para viver o dia com um coração mais disposto a cumprir nosso propósito divino.
Sabemos que somos chamados para refletir a glória de Deus e para viver com um senso de responsabilidade e propósito. Ao lembrar disso logo pela manhã, nossa mente e coração estão mais alinhados para as oportunidades que surgem ao longo do dia. Oportunidades para servir aos outros, para honrar a Deus em nossas ações e palavras e para cuidar da criação que Ele nos confiou. Assim, a oração da manhã inspirada pelo Salmo 8 é um momento essencial de renovação espiritual, onde começamos o dia com um espírito de louvor, gratidão e uma consciência renovada do nosso propósito em Deus. Ela nos ajuda a enxergar a grandiosidade de Deus em tudo e nos dá forças para viver com coragem e confiança, sabendo que estamos sendo guiados pelo Criador do universo em cada passo que damos. O Salmo 8 nos convida a olhar para o mundo ao nosso redor e a perceber de maneira profunda a beleza e a perfeição da criação divina. Ao contemplarmos os céus, a lua, as estrelas e a natureza, somos lembrados não apenas da imensidão do universo, mas também da sabedoria, poder e amor de Deus, que fez todas as coisas com grandeza e propósito. O salmista diz: "Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste", expressando uma admiração sincera pela ordem e harmonia do cosmos. Cada elemento da criação reflete a majestade do Criador. As estrelas no céu não são apenas luzes distantes, mas sinais de um Deus que formou o universo com sua mão poderosa. A imensidão do cosmos, com suas galáxias e nebulosas, é um reflexo da grandiosidade de Deus. Cada detalhe da criação, desde as pequenas flores que desabrocham até os oceanos vastos e profundos, é um testemunho do cuidado e da sabedoria do Criador. Mesmo as coisas aparentemente simples e pequenas, como um raio de sol ao amanhecer ou o som de um pássaro cantando, podem nos conduzir a uma profunda adoração, pois são manifestações do amor e da beleza de Deus. A contemplação da criação não é apenas um exercício de admiração estética, mas um convite a reconhecermos a presença de Deus em tudo. A beleza que vemos ao nosso redor nos remete diretamente ao Criador, que em sua bondade e sabedoria fez tudo para sua glória. Essa beleza não é algo isolado ou aleatório. Ela foi cuidadosamente planejada e criada para refletir a natureza divina. O Salmo 8 nos ensina a não ver a criação como algo distante de nós, mas como uma extensão do amor de Deus, que ao criar o mundo revelou seu caráter, sua bondade e seu cuidado. Quando refletimos sobre a beleza da criação, somos chamados a ver com novos olhos o mundo ao nosso redor. Muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, não conseguimos parar para observar as maravilhas que Deus colocou diante de nós. Mas ao refletirmos sobre o Salmo 8, somos incentivados a olhar com mais atenção, a perceber a ordem divina na natureza e a ver a mão de Deus em cada detalhe. Ao fazer isso, nossa gratidão por Ele cresce, pois entendemos que a criação não é apenas um fundo para nossas vidas, mas um reflexo direto da grandeza e do amor de Deus por nós. Além disso, o Salmo 8 nos lembra que não somos apenas espectadores dessa criação deslumbrante, mas que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar dela. Ele nos confiou a tarefa de ser mordomos da terra, de preservar e valorizar o que Ele criou. A beleza da criação não é apenas para nossa contemplação, mas também para nossa ação. Somos chamados a respeitar, preservar e cuidar da terra, como aqueles que receberam um grande presente de um Criador amoroso. Ao iniciar o dia, somos convidados a parar por um momento e olhar para o mundo ao nosso redor com olhos de adoração. Cada amanhecer é uma oportunidade de perceber a beleza e a harmonia da criação. E ao fazer isso, nosso coração é levado a louvar o Criador.
Assim, a contemplação da criação não é apenas um momento de prazer estético, mas um chamado à adoração, ao reconhecimento de que em cada folha, estrela ou onda do mar, Deus está presente e nos convida a viver em harmonia com a sua obra maravilhosa. Uma das mensagens mais comoventes do Salmo 8 é a de que, apesar da grandiosidade de Deus e da vastidão do universo, Ele escolheu estar perto de nós, seus filhos. A contemplação das estrelas e do cosmos nos faz perceber a imensidão de Deus, mas o Salmo também nos revela algo profundamente belo. Esse mesmo Deus imenso, que criou tudo o que existe, deseja se relacionar conosco de maneira pessoal e íntima. O salmista faz uma pergunta fundamental: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Esta dúvida não é uma indagação sobre a falta de importância do ser humano, mas uma exaltação da incrível realidade de que, apesar de nossa fragilidade e pequenez, Deus nos visita e se importa conosco. A proximidade de Deus conosco é um mistério divino. Ele, que é o Criador de toda a terra, dos céus e das estrelas, não permanece distante, mas escolhe estar conosco em cada momento de nossa vida. A visitação de Deus não é apenas algo pontual, mas uma constante em nossas vidas, uma promessa de sua presença a cada dia. Isso se torna ainda mais claro quando o Salmo nos lembra que, apesar de nossa pequenez, Deus o fez um pouco menor do que os anjos e nos coroou com glória e honra. Isso reflete o amor imenso e a importância que Deus atribui a cada um de nós. Em um mundo tão vasto e complexo, é fácil pensar que nossas vidas são pequenas demais para importar a Deus. Mas o Salmo 8 nos mostra exatamente o contrário. Ele não apenas nos criou com um propósito, mas também deseja caminhar conosco, guiando-nos, ouvindo-nos e nos amando. A proximidade de Deus não é uma questão de tamanho ou poder, mas de um amor que transcende todas as barreiras e limites. Ele nos ama de maneira pessoal e íntima, e essa relação nos é dada como um presente precioso. Quando refletimos sobre a proximidade de Deus em nossa vida, somos lembrados de sua disposição de estar presente em nossos desafios, alegrias, tristezas e vitórias. Isso traz um conforto imenso, pois sabemos que, independentemente de onde estamos ou do que estamos passando, Deus está conosco. Ele não é um Deus distante e inacessível, mas um Pai amoroso que deseja se envolver conosco em todas as áreas da nossa vida. Sua visitação não é apenas algo que acontece em momentos específicos, mas uma presença constante, a qual devemos aprender a perceber e a valorizar a cada dia. Essa verdade nos convida a iniciar o dia com uma consciência renovada de que não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos amando, mesmo em meio à complexidade da vida. Quando começamos o dia com a consciência da proximidade de Deus, nossa jornada se torna mais leve, pois sabemos que Ele está ao nosso lado, nos sustentando e nos orientando. O Salmo 8, portanto, não só exalta a grandeza de Deus, mas também celebra a incrível realidade de sua presença íntima e constante em nossas vidas. Ao começarmos o dia com essa reflexão, nossa oração se torna um momento de gratidão, pois sabemos que, apesar de nossa fragilidade, Deus escolheu nos dar sua companhia constante. Ele nos visita a cada momento e nos lembra de que somos preciosos para Ele. E assim, ao olhar para a criação, ao refletir sobre nosso propósito e nossa importância, sabemos que não estamos sozinhos, mas rodeados pelo amor e pela presença de um Deus que cuida de nós com um zelo imenso. O Salmo 8 nos convida a levantar os olhos para o céu e a contemplar as estrelas, a lua e toda a criação, não apenas como maravilhas naturais, mas como sinais evidentes da presença e do poder de Deus. Quando o salmista diz: "Quando vejo os teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, ele nos chama a perceber que o universo, em sua imensidão e beleza, é um reflexo direto da ação criadora de Deus. Cada estrela que brilha no céu, cada ponto de luz à noite, não é um acaso, mas uma manifestação do poder e da sabedoria divina. A vastidão do cosmos não é apenas algo distante e inatingível, mas um lembrete de que Deus, em sua infinita grandeza, formou tudo com propósito e amor. Olhar para as estrelas não é apenas um exercício de admiração estética, mas um momento profundo de reverência e reconhecimento. Cada estrela nos fala de Deus, sua ordem, sua grandeza, sua perfeição. Quando o ser humano se encontra diante da vastidão do céu noturno, é impossível não se sentir pequeno diante da grandeza de Deus. Mas, paradoxalmente, esse mesmo Deus que criou e sustenta o universo se importa com a nossa vida e nos convida a entrar em sua presença. As estrelas nos lembram de que Deus não é um criador distante, mas um Pai próximo, que se preocupa com cada detalhe da nossa existência, mesmo sendo tão pequenos diante da imensidão do cosmos. A cada olhar para o céu, somos chamados a reconhecer que o Criador das estrelas é também o Criador da nossa vida. Não há nada no universo que escape ao seu olhar atento. Ele viu a criação nascer, estabeleceu a ordem cósmica e continua sustentando tudo com seu poder. Olhar para as estrelas nos ajuda a refletir sobre como, mesmo em meio à vastidão do universo, Deus nos vê e nos ama de maneira pessoal. Ele não se esqueceu de nós, mas nos chamou a ser parte da sua grandiosa criação, colocando-nos no centro do seu plano de amor e cuidado. A contemplação das estrelas também nos ajuda a entender nossa própria posição dentro da criação. Em um universo tão vasto, somos apenas uma pequena parte, mas ainda assim, Deus nos fez à sua imagem e semelhança e nos conferiu uma dignidade única. O Salmo 8 nos lembra que, apesar de nossa pequenez, fomos criados com glória e honra e Deus nos deu uma missão: cuidar da criação e refletir sua imagem no mundo. Olhando para as estrelas, vemos a ordem e a beleza que Deus trouxe ao universo e somos chamados a viver em harmonia com essa ordem, refletindo a sua luz nas nossas ações e atitudes. Quando começamos o dia com a contemplação do céu e das estrelas, podemos trazer essa visão para a nossa vida cotidiana. Olhar para o céu não é apenas um momento de admiração, mas também uma oportunidade de nos lembrar de quem somos diante de Deus. As estrelas nos falam sobre a grandeza de Deus e sua fidelidade. Assim como Ele estabeleceu as estrelas no céu, Ele também estabeleceu um plano para nossas vidas, guiando-nos com o mesmo cuidado e precisão. Começar o dia com esse pensamento é um convite a viver com mais confiança, sabendo que o Criador do universo é também o Criador da nossa história. Em cada amanhecer, podemos olhar para o céu e lembrar que, assim como as estrelas brilham com a luz que Deus lhes deu, nós também fomos chamados a brilhar com sua glória e amor. A beleza do universo nos aponta para a grandeza de Deus e nos convida a viver de maneira digna dessa criação maravilhosa. Ao refletirmos sobre o Salmo 8 e o convite a olhar para as estrelas, somos levados a uma profunda oração de gratidão e louvor, reconhecendo que, em cada estrela no céu, há um reflexo do amor de Deus por nós. O Salmo 8 nos lembra não apenas da grandeza de Deus e de nossa importância no seu plano, mas também da responsabilidade que Ele nos deu, a de ser mordomos da criação. Quando o salmista afirma: "Fizeste-o dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés", ele nos revela uma verdade profunda. Deus, o Criador de tudo o que existe, confiou ao ser humano a tarefa de cuidar e governar sobre a terra. Esta responsabilidade não é um fardo,
mas um privilégio, pois Deus nos fez participantes ativos da sua criação, dando-nos a capacidade de cuidar, preservar e administrar o mundo que Ele formou com tanta sabedoria e beleza. A responsabilidade humana, descrita no Salmo 8, nos coloca em uma posição única dentro do universo. Deus não apenas nos criou à sua imagem, mas também nos concedeu autoridade sobre o mundo natural. Isso implica uma grande confiança de Deus em nós e, ao mesmo tempo, um chamado a viver de maneira sábia e responsável. A criação não é nossa para destruir ou negligenciar, mas para cuidar com reverência e gratidão, reconhecendo que ela foi feita por Deus e para Deus. Cada árvore, cada animal, cada montanha e rio são obras de Deus, e nossa tarefa é tratá-los com o mesmo respeito que teríamos por qualquer obra-prima divina. Essa visão de responsabilidade nos desafia a repensar nossa relação com o meio ambiente e com todas as formas de vida ao nosso redor. A mordomia que Deus nos confiou não é limitada a nossas ações pessoais, mas se estende ao impacto que temos no mundo em geral. Cada escolha que fazemos, desde como cuidamos de nossas casas e jardins, até como lidamos com os recursos naturais, deve refletir nossa responsabilidade de cuidar da criação. Deus nos deu os recursos necessários e somos chamados a usá-los de maneira sábia, para que as gerações futuras possam também desfrutar das bênçãos que Ele preparou. Além disso, essa responsabilidade também envolve um compromisso com a justiça e com o bem-estar dos outros seres humanos. Como mordomos da criação, somos chamados a promover a paz, a equidade e o amor entre nós. O cuidado com o próximo faz parte do zelo pela criação de Deus. Ao cuidar de nosso ambiente, também estamos cuidando uns dos outros, criando um mundo onde a harmonia e a colaboração prevalecem, tal como Deus imaginou desde o princípio. O Salmo 8, portanto, nos desafia a sermos agentes ativos no mundo, vivendo com um senso de missão e propósito. Quando reconhecemos que fomos chamados para cuidar da criação de Deus, começamos a ver o mundo de uma maneira diferente. Cada ação nossa, grande ou pequena, se torna uma expressão do cuidado e da responsabilidade que Deus nos confiou. Se começarmos o dia com essa consciência, nos tornamos mais atentos às nossas escolhas e mais dedicados a viver de maneira que honre a Deus e sua obra. Essa reflexão nos leva também a um lugar de adoração. O fato de sermos chamados para exercer essa responsabilidade sobre a criação é um reflexo da confiança de Deus em nós. Ele não apenas nos criou para viver, mas nos deu um papel ativo e importante dentro do seu plano divino. Ao reconhecermos essa responsabilidade, somos impulsionados a agir com sabedoria, humildade e compaixão, sabendo que nossa mordomia sobre a terra é uma oportunidade de honrar a Deus em tudo o que fazemos. Ao iniciar o dia com a mente focada nessa responsabilidade, nossa oração se torna um compromisso de cuidar do mundo e das pessoas ao nosso redor, refletindo o caráter de Deus em nossas ações. O Salmo 8, com sua visão da grandiosidade da criação e da responsabilidade humana, nos chama a viver de maneira intencional e plena, cuidando daquilo que Deus confiou a nós com amor e dedicação. O Salmo 8 não apenas nos exalta como seres humanos, mas também nos coloca em um lugar de profunda humildade diante da grandiosidade de Deus. Quando o salmista reflete sobre o cosmos, ele faz uma pergunta crucial. Que é o homem, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Essas palavras não são apenas uma dúvida existencial, mas uma exaltação da humildade humana diante da soberania divina. Ao olhar para o vasto universo e perceber o quão pequenos somos em comparação com a grandeza de Deus,
somos convidados a reconhecer a nossa própria fragilidade e a nossa dependência dele. Mesmo assim, ele escolheu nos dar valor e nos cuidar, o que é um mistério de seu amor imensurável. Essa humildade nos chama a refletir sobre nosso lugar no mundo e diante de Deus. Ao nos compararmos com o infinito, com a imensidão do universo, somos lembrados de que não somos os donos do mundo, mas apenas administradores temporários da criação divina. Somos seres limitados, com uma vida curta e finita, mas somos amados e valorizados por um Deus eterno e sem limites. Esse contraste nos leva a uma atitude de reverência, de reconhecimento de nossa pequenez, mas também de gratidão, pois Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu uma posição única e digna em sua criação. A humildade diante da grandeza de Deus também nos leva a refletir sobre nossas ações. Quando reconhecemos que não somos superiores à criação, mas parte dela, começamos a viver com mais respeito, tanto por Deus quanto pelos outros seres humanos e pela natureza. Nossa vida se torna mais centrada no serviço e na adoração a Deus, pois entendemos que Ele é o Criador e nós somos seus filhos, chamados a viver em humildade e obediência a Ele. A verdadeira grandeza não está na busca pelo poder ou pela fama, mas no reconhecimento de nossa fragilidade e na disposição de servir a Deus com um coração sincero. Além disso, essa humildade nos coloca em uma posição de gratidão constante. Quando percebemos que Deus, apesar de nossa pequenez, se interessa por nós, nos visita e nos abençoa, não podemos deixar de nos humilhar diante de sua bondade. Essa consciência de sua grandeza e de seu amor nos leva a uma vida de oração e adoração, onde nos colocamos em um lugar de total dependência dele. Em vez de tentarmos controlar tudo ao nosso redor, aprendemos a confiar nele e a reconhecer que a verdadeira paz vem de saber que ele é soberano e cuida de nós em todos os momentos. A humildade diante de Deus também nos ajuda a ver a beleza e o valor dos outros. Quando nos colocamos no nosso devido lugar diante de Deus, reconhecemos que todos os seres humanos são igualmente preciosos aos seus olhos. Não há espaço para o orgulho ou para a arrogância, pois todos fomos criados por Deus e chamados a viver em harmonia uns com os outros. O Salmo 8 nos ensina que a verdadeira grandeza vem de viver com humildade e gratidão, buscando sempre refletir o caráter de Deus em nossas ações e palavras. Assim, ao começarmos o dia com um coração humilde, reconhecendo nossa dependência de Deus, somos levados a viver com mais paz, confiança e amor. E a oração da manhã, inspirada pelo Salmo 8, nos ajuda a alinhar nossos pensamentos e atitudes, nos lembrando de que, apesar de nossa pequenez, somos profundamente amados e cuidados por um Deus grande e poderoso. Essa humildade não é uma negação de nossa dignidade, mas um reconhecimento de que nossa grandeza está em nossa relação com Deus, e não nas coisas deste mundo. O Salmo 8 nos leva a uma profunda reflexão sobre o propósito que Deus deu à humanidade dentro de sua criação. A última parte do Salmo celebra a glória de Deus e como Ele colocou toda a criação sob o domínio do ser humano. Fizeste-o dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso não é apenas uma afirmação de autoridade, mas uma revelação do profundo propósito que Deus tem para nós. Ao sermos feitos à sua imagem, somos chamados a viver de maneira que reflita sua glória, e o domínio sobre a terra que Ele nos concedeu deve ser exercido com reverência e respeito por sua criação. A glória de Deus, mencionada várias vezes ao longo do Salmo, não se refere apenas à sua majestade no céu, mas também ao reflexo de sua grandeza naquilo que Ele criou e confiou aos seres humanos. A criação
com toda a sua diversidade e complexidade, não é apenas um cenário onde vivemos, mas uma expressão de sua beleza e poder. E ao nos dar o domínio sobre a criação, Deus nos convida a participar ativamente na manifestação dessa glória, através de nosso cuidado e administração do mundo. Este entendimento da glória de Deus se torna ainda mais significativo quando reconhecemos que nosso papel como seres humanos não é apenas dominar ou governar por interesse próprio, mas fazê-lo como representantes de Deus na Terra. Nosso propósito é viver de acordo com os valores divinos de amor, justiça, compaixão e sabedoria. Ao exercer a mordomia da criação, devemos refletir a glória de Deus em nossas ações diárias. A maneira como tratamos a natureza, os outros e até a nós mesmos é uma oportunidade para mostrar ao mundo quem é o nosso Criador e como Ele é digno de toda a honra e louvor. Além disso, a glória de Deus é manifesta em nossa capacidade de adorar e servir. Quando começamos o dia reconhecendo que nossa vida tem um propósito maior, que não é apenas existir ou alcançar sucesso pessoal, mas viver para a glória de Deus, nossa visão do mundo muda completamente. Cada momento, cada interação e cada escolha se tornam oportunidades de refletir a presença e a grandeza de Deus. A oração da manhã, inspirada pelo Salmo 8, nos convida a começar o dia lembrando-nos de nosso propósito divino e de nossa missão de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. A glória de Deus também está presente nas pequenas coisas da vida. Quando exercemos nossa mordomia de forma fiel e com integridade, até nas tarefas mais simples, estamos proclamando sua glória. O cuidado com o ambiente, a compaixão pelos outros, a busca por justiça e verdade, tudo isso reflete a imagem de Deus e seu plano para a humanidade. O Salmo 8 nos ensina que, ao reconhecer e honrar a glória de Deus em nossa vida cotidiana, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados: viver para sua honra. Assim, ao terminarmos o momento de oração inspirado pelo Salmo 8, somos lembrados de que nossa vida tem um propósito profundo e eterno. Somos chamados a refletir a glória de Deus não apenas em momentos de grandeza ou no grandioso, mas também nas pequenas ações diárias. O propósito humano, em última instância, é viver em plena harmonia com a criação, refletindo a beleza, a sabedoria e o poder de Deus em tudo o que fazemos. Começar o dia com esse entendimento nos ajuda a viver com mais foco, gratidão e uma sensação de missão divina, sabendo que cada passo que damos pode ser uma expressão da glória de Deus na terra. Chegamos ao final dessa reflexão profunda sobre o Salmo 8 e ao longo deste vídeo vimos como ele nos convida a reconhecer a grandeza de Deus, a nossa responsabilidade como mordomos da criação e o profundo propósito de refletir sua glória em tudo o que fazemos. Essa oração da manhã, com base nas palavras do Salmo, é um convite para começarmos o dia com o coração cheio de gratidão, humildade e reverência ao Criador, que cuida de nós e nos ama de maneira incomparável. Agora, eu te convido a parar um momento e refletir como você pode, a partir de hoje, viver de maneira que reflita a glória de Deus em sua vida cotidiana. Como pode cuidar da criação e das pessoas ao seu redor com mais amor e responsabilidade. Antes de encerrarmos, quero deixar uma pergunta especial para você. O que o Salmo 8 trouxe ao seu coração hoje? Como essas palavras te inspiraram a enxergar a grandeza de Deus em sua vida? Compartilhe sua resposta nos comentários. Sua reflexão pode tocar e inspirar outras pessoas que também estão buscando começar o dia mais perto de Deus. Se essa mensagem impactou você, não deixe de curtir este vídeo. O seu like é muito importante para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de fé e esperança.
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você será o primeiro a receber nossas reflexões e orações diárias. Compartilhe este vídeo. Envie para um amigo ou familiar que precisa dessa dose de inspiração e paz. Juntos, podemos espalhar a palavra de Deus e transformar vidas. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Que Deus te abençoe ricamente e que o Salmo 8 seja um lembrete constante do seu amor e propósito para você. Que a paz de Deus esteja com você e que sua glória seja refletida em todas as suas ações.